Oi, gente! Hoje eu estou nesse cenário que é o quarto do Theo. E por quê, né? Gente, vocês sabem que mãe faz na hora que dá, não é na hora que a gente quer. Então, a Serena tá dormindo no quarto dela. O meu quarto, a moça hoje veio ajudar a gente na limpeza, né? Então ela tá lá organizando a sala também. Então eu não quero atrapalhar. E o Theo desceu com a Cida, porque a Cida hoje... Ai, voltou, amo a Cida, gente, tava com uma saudade dela. Até brinquei, né, que eu queria... Falei, gente, quero que as crianças durmam pra gente ficar batendo papo, porque eu sinto falta de conversar com ela, assim. A gente se aproximou muito, é uma pessoa que eu amo demais, né? Muito além de ajudar com as crianças, a gente foi criando mesmo uma relação, sabe? Então, enfim, ela desceu com o Theo. E aí eu aproveitei e falei, bom, então eu vou lá no quarto do Theo, que é um lugar onde eu vou conseguir aí ter essa privacidade pra gravar o vídeo, né? E ao mesmo tempo não vou atrapalhar ninguém aqui em casa e nem acordar as crianças, a Serena, né? Então vamos lá. Último dia do ano, galera. Tô assim, muito emotiva hoje, sabe? Eu tava até fazendo um vídeo pra outra rede e tava pensando tudo que mudou esse ano. Mas esse não é um vídeo de retrospectiva e hoje é um vídeo, né, de como a gente fazer metas pro ano seguinte. E eu vou falar um pouquinho de como que eu faço. E quando eu tava parando pra pensar, né, o que eu vou trazer pra eles, como que eu vou ensinar isso como que eu faço, né? Eu tava pensando em tudo que aconteceu esse ano, né? Como a minha vida, assim, mudou 360 graus, sabe? E no ano passado, quando eu tava pensando, né, em como seria esse ano de agora, quais decisões eu ia tomar, quais metas eu ia fazer pra esse ano, eu pensei muito assim, olha, quem eu quero ser, sabe? Quem eu quero ser, quem eu quero me tornar. E a primeira coisa de tudo, gente, quando a gente pensa em metas pro próximo ano, ou melhor, metas pra vida, é a gente fazer um exercício de pensar lá no final, né? Mas como assim, Tawane, pensar no final? Gente, sempre que a gente tem um objetivo, a gente não tem que começar do começo, a gente tem que começar do final. E por quê? Porque se eu não mentalizo o final, se eu não sei onde eu quero chegar, como é que eu vou saber qual passo eu dou? Como é que eu vou saber qual caminho é mais interessante, sabe? Então, a primeira coisa de tudo, assim, é a gente começar a pensar nesse final, né? E esse final é a nossa morte mesmo, tá? Não é a curto prazo, não, é a longo prazo, né? E eu comecei muito a pensar assim, né? Olha, quando a Tawane for velha, né? Quando ela olhar pra trás, do que ela vai se orgulhar? Do que ela vai olhar e falar, que bom que eu tentei, que bom que eu não deixei a vida passar, que bom que eu fui por esse caminho, sabe? Mesmo assim, independente do resultado, esse é o ponto principal. Por quê? Porque quando as nossas metas, as nossas escolhas estão pautadas em valores, ou seja, naquilo que é a nossa essência, naquilo que a gente acredita, que faz sentido na nossa vida, sabe? A gente não se arrepende. A gente banca o resultado, independente de qual ele seja, porque a gente sabe que a gente fez a escolha coerente com aquilo que a gente acredita. E isso é o principal. Então eu comecei a pensar e fazer esse exercício, né? Olha, quando eu tô lá no meu leito de morte, né? Assim, eu morri. Como é que minha história seria contada, sabe? E uma coisa que fazia muito sentido pra mim, né, e ainda faz, foi deixar a psicologia, pelo menos nesse momento, pra cuidar das crianças, né? Porque era uma coisa que eu sempre olhava pra trás e pensava assim, poxa, eu acho que eu consigo olhar pra trás e falar, nossa, eu podia ter sido uma psicóloga melhor, eu podia ter atendido mais pacientes, eu podia ter trabalhado mais, né? Nesse sentido, porque agora eu tô trabalhando mais de outras formas, mas eu não podia olhar pra trás e falar, eu podia ter sido uma mãe mais presente, eu podia ter sido uma mãe melhor, eu tive a oportunidade e eu não fiz, né? E eu acho que aqui, ó, mamães que estão assistindo, de forma alguma, se você não pode ficar com seus filhos, ou se você não quer, ou se a sua melhor versão é você trabalhando, não é pra você se comparar comigo e falar assim, poxa, eu tinha que estar em casa ou ficar se culpando. Não é isso. Isso é o que faz sentido pra mim. E é por isso que é tão importante você aí que tá assistindo o vídeo fazer essa reflexão. O que é importante pra mim? O que faz sentido na minha vida? Porque pode ser que o que eu esteja falando aqui de exemplos, né, não faça sentido pra você e tá tudo bem, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Você começar a pensar quais são os seus valores, o que é mais importante, o que é prioridade na sua vida, né? De que forma que você pode ser a sua melhor versão ali dentro da sua realidade, aonde você tá, né? Então, esse é o primeiro exercício, gente. Você tirar esse momento aí de reflexão, pensar aí na sua morte, pensar aí quando você tá lá, velhinho, o que você olharia pra trás e falaria, cara, essa foi uma vida bem vivida, independente do resultado. Essa foi uma vida que eu posso me orgulhar. Essa é uma vida que eu escolhi o que fez sentido pra mim. Escolhi
com coerência, né? Escolhi com coisas que têm a ver com os meus valores. Né? Então esse é o principal, parar esse momento e fazer uma reflexão. Vocês vão ver, assim, pelo menos pra mim, eu sempre tento fazer uma reflexão bem profunda mesmo, vou em vários aspectos, usei aqui o exemplo da carreira, mas em relação ao matrimônio, né, aonde que eu posso ser uma esposa melhor, em relação à minha fé, o quanto, assim, eu vejo que eu preciso me aprofundar, porque é até uma meta agora para esse ano, porque eu vejo que eu preciso mesmo pegar, estudar mais, sabe, me aprofundar mais, porque daqui a pouco os meus filhos vão estar me perguntando e eu preciso saber explicar de forma coerente, não é acredita porque sim, é com fundamento, né, é com argumento. Então isso vai ser uma meta para mim também, mas eu vou passando por todos esses aspectos da minha vida, né? A vida espiritual, a vida no matrimônio, eu como mãe, eu como profissional, agora influenciadora, né? Aqui no YouTube, nas outras redes também, de que forma que eu posso melhorar o meu trabalho e sempre com metas reais, né? Então a primeira parte é essa reflexão e a segunda parte é de que forma que eu torno essas metas, toda essa visão, vamos colocar assim, que a gente projetou lá no futuro, de que forma que eu torno isso então realidade. E aqui que a maior parte das pessoas erra. Porque o que acontece? Quando a gente tende a pensar no futuro, grande parte das pessoas cai na besteira de paralisar ou começar a ficar muito ansioso porque fica, meu Deus, mas tá muito longe, ou eu não vou chegar lá. Então vou dar um exemplo, né? Obviamente um dia eu quero ter aqui, sei lá, 100 mil inscritos. E só que hoje eu tenho 3 mil. Se eu ficar, meu Deus, eu quero 100 mil, eu quero 100 mil, eu quero 100 mil, o que vai acontecer? Naturalmente eu vou me paralisar. Porque 100 mil tá muito longe, gente. Falta 97 ainda. Vocês concordam? Então, eu não tenho que focar só em chegar nos 100 mil, mas de que forma que eu faço isso acontecer. E com mini passos, entende? Isso para qualquer situação também. Então, um outro ponto, a alimentação. Contei pra vocês já um pouquinho, né, sobre isso. Até quero mostrar mais pra vocês agora. Tudo que eu como em um dia, coisas ali que eu tô fazendo pra melhorar a minha saúde, a minha alimentação nesse momento. Até porque não tô conseguindo manter os exercícios de forma regular, como eu gostaria também por conta das crianças. E se eu penso, meu Deus, eu quero perder mais 20 quilos. Quando eu vejo que na balança não deu diferença, naturalmente eu me desanimo. Eu me desmotivo. Por quê? Porque eu fico, poxa, olha, eu tô fazendo tudo isso e não tá adiantando. Não, gente. Calma, o foco ele tem que ser na sua ação, no que depende de você. Então, o que depende de mim para que essa meta comece a ser real e que eu posso fazer hoje, dentro da minha realidade. Anotem aí, brigar com a nossa realidade é furada. Sempre é furada. Não adianta a gente ficar brigando com o que se apresenta para nós no mundo. Não vai mudar e te paralisa, não vai te tirar daí. Ao invés de ficar brigando com a sua situação atual, que é aquilo, sabe? De ficar, por exemplo, em relação ao peso. Poxa, meu Deus, mas eu tô assim ainda. Nossa, que saco, eu não acredito que eu não perdi. Ou dos inscritos. Poxa, era uma coisa que eu fazia também, né? Por que eu não comecei antes? Se eu tivesse lá desde o começo, me dedicado aqui, talvez hoje as coisas estariam diferentes, né? E por aí, ou será que eu devia ter deixado a psicologia, né? E a gente fica ali naquela reclamação interna que não leva a gente a lugar nenhum. Cara, você já fez a sua escolha até aqui. Você já decidiu até aqui. Então agora, pega o que você tem e começa a mexer esse bolo, né? Então, de que forma que a gente faz essa meta começar a se tornar real? Primeiro de tudo, tem que ser uma meta que condiza com a sua realidade, que seja condizente com a sua realidade. Então, por exemplo, eu quero perder peso. Só que, se eu colocar ali na minha meta desse ano, fazer exercício 5 vezes na semana, gente, eu já sei que eu não vou conseguir. Tipo assim, eu já sei. E por que eu já sei? Porque eu tenho 2 filhos, eu tenho a Cida que me ajuda, mas não tem como ela ficar com os 2 para eu malhar, né? Então, uma fica com um e a outra fica com o outro. Isso todos os dias. Então, é óbvio que vai passar janeiro, fevereiro, eu não vou conseguir, eu vou deixar essa meta pra lá. Por quê? Porque eu não vou conseguir aplicar na minha vida. Então, ao invés de colocar ali 5 vezes na semana, eu vou fazer 30 minutinhos de exercício 2 vezes na semana. Pô, 2 vezes na semana é possível. Por quê? Tem horário de almoço, tem dias e dias? Tem, mas em geral tem dias bons também. Então eu consigo me organizar para que nesses dias eu vou e faço nem que seja 30 minutinhos. Então, o primeiro, tem que ser uma meta real, que seja condizente com a sua realidade, que você consiga efetuar ela. Segundo, tem que ter hora e lugar de preferência. Então, vou inventar.
eu quero melhorar minha vida espiritual. Todos os dias, às 10 da manhã, eu vou rezar o terço. Percebe como vai ficando específico? Quanto mais específico, melhor. Porque aí vai trazendo clareza em quando, como e de que forma você tem que fazer. O nosso cérebro, gente, ele é preguiçoso. Lembrem disso, ele é preguiçoso. Então, sempre que tiver uma coisa mais confortável ou que você está mais acostumado a fazer, ele vai optar por esse caminho. Por quê? Porque é o que está já enraizado ali dentro de você. É um hábito que já está formado. Então, para mudar essa rota é mais difícil. Então, para facilitar que a gente execute essas metas, a gente coloca comandos claros que é só a gente seguir, entende? Esse é o segredo do negócio das metas. Você colocar comandos que você consiga seguir e que você saiba o que fazer. Então você vai facilitar para você. Você vai escrever exatamente o que você tem que fazer, quando você tem que fazer, de que forma você tem que fazer. Por quê? Porque daí a hora que chegar na hora, é só você executar, né? É fácil executar? Não, mas é menos difícil quando a gente tem um comando claro. Por isso que, por exemplo, eu amo as marmitinhas em relação à alimentação. Porque daí eu não preciso ficar ali pensando, poxa, o que eu faço de janta? Ai, eu tô cansada, ai, eu quero pedir um iFood. Não, é só catar a marmitinha que já tá pronta e esquentar. Eu não preciso barganhar comigo, eu não preciso negociar comigo. É só eu executar. Então, a gente tem que tentar deixar o mais próximo possível da nossa realidade e o mais próximo possível da execução, porque é isso que vai facilitar numa hora que a gente tá cansado, numa hora que a gente tá mais vulnerável, numa hora que a gente tá mais desanimado, né? É isso que vai facilitar que a gente continue firme ali nos nossos propósitos. E eu acho que uma dica final, assim, pra gente ir pensando em como colocar essas metas em prática e como fazer essas metas pro próximo ano, é você fazer essa análise de consciência realmente em todos os aspectos da sua vida, né? E começando a pensar o que de fato você precisa melhorar e aonde você quer melhorar. Por quê? Porque, gente, dá pra gente ter tudo, mas não dá pra gente ter tudo ao mesmo tempo. A gente precisa escolher. E a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas quando a gente quer executar e realizar outras. Então, se eu quero me dedicar na alimentação, pra mim, Tawane, tá? Muitas vezes eu tenho que abrir mão de ficar saindo. Por quê? Porque, cara, já é difícil sair com as crianças. Já é difícil fazer uma alimentação saudável, né? Tem muitas tentações. Se eu fico saindo toda hora, pra mim, a tendência é mais fácil de comer errado. Então, eu já sei que é algo que eu tenho que sacrificar ali por um período de tempo até eu pegar no tranco, entende? Então, é começar a pensar assim, olha, faz ali a sua análise, escolhe 2 metas pra você colocar de fato. Escolhe 2 passos pra você melhorar, não escolhe todos. Porque se a gente quer fazer tudo de uma vez, a gente não faz nada. Aí você faz tudo mais ou menos e nada melhora. E aí no final das contas a gente só fica frustrado, meu Deus, passou mais um ano, eu não consegui. Mas é por quê? Porque ao invés da sua energia tá direcionada para um lugar, ela tá direcionada para 1 milhão de lugares. E aí fica com um pouquinho de energia em cada um, ao invés de ter uma energia mais forte num lugar ali que você realmente precisa dessa mudança e que acaba não tendo. Entendem? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Essa é a maneira que eu faço, né? Eu sempre escolho ali 2, 3 metas e coloco outras assim por escrito, que são coisas que eu quero melhorar, quero mudar, mas eu escolho 3 para de fato executar, para estar seguindo, né? Então, vou dar alguns exemplos do ano passado. Eu falei que eu ia ficar 1 ano fazendo os vídeos certinho no YouTube, certinho. E tô firme, né? Em março dá 1 ano, eu comecei em março, né, desse ano e vou até março agora do ano que vem. E foi algo assim que eu falei, cara, eu vou me dedicar, porque meu intuito, né, eu falei, se eu não monetizar em até 1 ano, aí eu largo mão. Mas mantive, então já monetizei e tudo mais, vocês já sabem tudo isso. O segundo ponto era em relação a ficar com as crianças, me dedicar às crianças, né? Que eu também tô conseguindo manter, tô conseguindo cuidar delas, ser uma mãe ali bem presente, fazer atividades, enfim, ter alguns estudos direcionados a isso, que era algo que era importante pra mim também. Então essas eram as minhas metas principais. E a terceira meta era cuidar da minha alimentação, né, principalmente depois que a Serena nascesse, voltar a buscar um cuidado com a minha mente mesmo e com a minha saúde, que enquanto eu tava grávida, eu não podia tomar medicação e tudo mais, que eu fazia esse acompanhamento antes de engravidar do Theo. E aí eu voltei a ter um acompanhamento, né, psicológico, até psiquiátrico. E eu acho importante dividir isso também com vocês, pra que vocês saibam que, cara, é difícil mesmo, né? Todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por problema. Eu posso até falar mais um pouco sobre isso, se vocês quiserem, em próximos vídeos. Mas, enfim, né? É uma parte da minha vida ali que eu tô começando a falar mais agora também. E que eu
falei pra mim mesma que quando a Serena nascesse eu ia voltar a cuidar disso, porque eu sentia que eu precisava, né? E foi algo que eu fiz também. Então, percebem como fica menos pesado quando a gente já coloca coisas claras que a gente quer e quando a gente escolhe aquelas coisas que precisam de mais energia. Então, uma coisa que eu coloquei, mas que não tem tanto da minha energia, o exercício físico. Por quê? Porque é importante? É, mas eu já sei que não vai ser prioridade nesse momento. Então, eu coloco ali como algo importante pra mim, que quando der eu vou fazer, mas que não é algo que, tipo assim, não deu no dia, cara, não é urgente, é uma coisa que eu não consigo resolver, é uma coisa que muitas vezes tá fora do meu controle, né? A questão da rotina, por conta das crianças e tudo mais. Então, eu preciso acabar deixando ali, não é de lado, mas passar. Por quê? Porque a minha prioridade nesse momento é cuidar das crianças, é cuidar da minha cabeça e o meu trabalho nesse momento, que são as redes sociais, né? Trazer os vídeos aqui pra vocês e tudo mais. Ai, enfim, gente, falei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês a formular essas metas de maneira mais efetiva, que vocês se motivem, que vocês estejam aí animados pro próximo ano, tanto quanto eu estou. Tô muito feliz de vocês estarem me acompanhando, tô muito feliz de ter começado e dado esse passo aqui. Jamais imaginei, tá? Pra mim era algo assim, sempre tive vontade, mas nunca imaginei que eu ia abrir um canal no YouTube, ia ter tantas pessoas aqui me acompanhando meu dia a dia, minha rotina. Então, fica aqui meu super obrigada, um feliz ano novo pra vocês e a gente se vê no próximo ano. Um super beijo, tchau! Hey, Miss Magical, what you up to? Can I have a minute of your time?